O que você não deve fazer durante uma aula coletiva para idosos. Eu sou o professor Marcos Borges Júnior, sou um personal sênior e também atuo na área de saúde pública e estou sempre na regência de aulas coletivas e meu público predominantemente são os idosos. E o que eu vou conversar aqui com vocês, eu sou fã das aulas coletivas, o que eu vou conversar aqui com vocês é quando eu enxergo alguns colegas que não são excelentes professores de aulas coletivas e entram em primeiro contato com o público idoso. Vão substituir um amigo, vão iniciar uma atividade hidroginástica campeã, né? Tem muitos idosos, as aulas de circuito. E eu quero deixar claro que eu sou fã das aulas coletivas. As aulas coletivas, elas promovem o social, um aspecto extremamente relevante para a saúde do idoso. Em diversos momentos, os idosos falam comigo que é o único local, é o único momento que eles interagem com outras pessoas, porque às vezes estão em casa sozinhos. Então, as aulas coletivas, elas são uma ferramenta fantástica de intervenção para promover todos os domínios de um envelhecimento bem-sucedido. Só que eu quero chamar a atenção, e isso não está nos livros, não, isso é uma observação. Eu posso ter colegas aqui que têm um outro ponto de vista. Eu vou dar o ponto de vista de quem atua constantemente com aulas coletivas, circuitadas, e com um grande número de idosos. E quem já observou, eu fui professor universitário durante 15 anos e acompanhei estágios e colegas recém-formados. E eu percebi alguns erros que eu posso agora compartilhar com vocês. E que, se for numa outra faixa etária, talvez nem seja um erro tão grave. Mas quando é a população idosa, eu gosto de chamar a atenção. É muito comum aulas de dança, aulas de ginástica, né, de calistenia, de um modo geral, o professor ficar de costas para a turma, de frente para o espelho, e iniciar a sua aula, iniciar os seus exercícios, a sua sequência. Quando você trabalha com um público jovem, ok, você está fazendo dessa forma, quem não te acompanha, para, sai, vai até o banheiro, toma uma água e tudo bem. O idoso não. Jamais fique de costas dando aula para um idoso. Eu vou falar assim, jamais. Mas você pode falar, minha turma é muito boa, minha turma é muito avançada, são idosos rígidos, são idosos robustos. Excelente, ok. Mas a saúde do idoso oscila muito. E vários aspectos relacionados com a fisiologia do exercício, numa fase da vida que tudo muda muito rápido, você deve ficar atento. Não fique de costas para o idoso, de frente para o idoso, desenvolvendo a sua aula, e o idoso que não der conta vai pegar e sair. Isso é um erro, do meu ponto de vista, muito, muito básico. Porque se você está fazendo a sua aula, o idoso não está acompanhando, principalmente se for mais de porque eu sou que ninguém pode sair da sua aula coletiva, porque não está dando conta de realizar a sua aula coletiva. Se você se propôs a dar uma aula coletiva para idosos e o idoso está saindo porque ele não está dando conta, você não está conseguindo personalizar a sua aula coletiva. Loucura, né? Muita gente não entende isso. O pessoal confunde individualizar com personalizar. O envelhecimento é extremamente heterogêneo. Então eu tenho, numa aula, num grupo de idosos, diversos níveis de aptidão física. Quando eu planejo a aula, eu tenho que incluir todos esses níveis e conseguir dimensionar de forma personalizada, dentro do coletivo, a demanda. E eu só consigo observar isso se eu estiver de frente para o idoso. Eu posso, em algum momento, ficar de costas, passar o gesto técnico, seja ele uma dança, uma coreografia, um exercício, não importa.
Depois, logo em seguida, quando eles estiverem em execução, a aula, não sou eu que estou realizando a aula, são os idosos que estão realizando a aula. Então, assim que eu passo a tarefa, eu volto de frente para o idoso e acompanho e observo situações de desequilíbrio, perda da motivação pela demanda que está sendo colocada, algo que não está no livro, porque você não vai ter um cardiofrequencímetro para cada idoso, você não vai ter todos os idosos conseguindo perceber o esforço de uma maneira adequada para retornar para você uma percepção subjetiva. Então, o que você deve fazer? Observar o movimento da caixa torácica, observar a frequência respiratória. Isso pode ser excelente para alguns idosos e pode ser uma sobrecarga para outros idosos. E como é que você vai observar isso se você estiver de costas para ele, olhando para o espelho, alucinado com sua coreografia, alucinado com a sua atividade, e você começa a aula com 20 idosos, quando você olha para trás tem 15. Os outros 5 estão dentro do banheiro. Então é muito importante, e isso, para o grupo, professores de aula coletiva que nunca trabalharam com idosos, eu vejo isso com muita frequência, porque isso é comum no público jovem. Porque o público jovem aguenta. Muito simples. O público jovem, qual que é a chance de um jovem adulto maduro de 30 anos infartar, 28 anos infartar? Eu posso fazer a aula e quem não der conta vai saindo mesmo, vai tomando água. Às vezes, conforme for o colega, ele até orienta. Ó, gente, estou dando aula aqui. Quem não der conta, para. Eu já vi isso. Não é difícil isso acontecer. Então não cometam esse erro, no meu ponto de vista. Deixo bem claro. Não fique de costas para o idoso numa aula coletiva. Você não vai conseguir perceber a motivação dele para a sua tarefa, você não vai conseguir ajudá-lo na tarefa, você não vai conseguir perceber o esforço dele e, principalmente, se você ficou de costas e você tinha 10 alunos, quando você olhou tinham 9 e um está no banheiro, não pense isso de uma maneira tranquila. Vá até o banheiro, pergunte se está tudo bem, pergunte se não está se sentindo um mal-estar, não teve uma oscilação de pressão ou de glicose, porque é assim. É assim. A aula coletiva, ela pode ser personalizada, dando para cada indivíduo que está participando da aula uma demanda, ou para pequenos grupos, uma demanda adequada, e você só consegue se você transitar dentro do local, dentro do salão, observando as particularidades de cada um. Então, o perfil de aula que as pessoas vão olhar para você e te copiar, e você vai continuar fazendo a aula, e as pessoas vão te copiando, e quem conseguir, conseguiu. Quem não conseguiu, esse perfil não é uma aula para idosos. É uma outra aula, é um outro público que deve fazer. Tá legal? Deixe nos comentários seu ponto de vista, suas experiências e sugestões para novos vídeos. Se gostou do conteúdo, compartilhe o canal, comece a seguir o canal para fortalecer o nosso trabalho. Forte abraço e até a próxima!